que eu vejo no Brasil, para o Brasil, uma grande oportunidade de se firmar ali como um polo, porque o Brasil tem hoje tanto uma segurança alimentar quanto energética, contando com uma matriz energética mais limpa. Então, esse custo de transição seria menor. O custo de transição seria menor num mundo que você corre o risco de ter várias pressões inflacionárias. Seja porque você vê uma escalada de combate à imigração, que tem um caráter desinflacionário, a imigração, seja porque você vê uma escalada de também tarifas de importação, ou seja, pela questão climática efetivamente. Juntando esse tema com o tema que a senadora, a Soraya colocou, sobre a questão da pandemia, existe uma correlação com o tema climático e a pandemia que eu acho que vale a pena a gente dizer, e com o custo da dívida, que é, durante o período da pandemia, se a gente olhar os países, o Roberto tem dito isso em vários fóruns internacionais, eu vou reproduzir a fala dele porque eu concordo integralmente, o presidente Roberto Campos. Os países avançados fizeram um esforço fiscal maior do que os países emergentes ou os países de baixa renda. O esforço fiscal foi maior para responder à pandemia. Imediatamente, começa uma discussão sobre esse processo inflacionário. O quanto desse processo... É um grande debate global, o quanto aquele processo inflacionário correspondia a um choque de oferta pela desarticulação das cadeias produtivas e dificuldade de você produzir, e quanto que correspondia a uma questão de demanda decorrente dos programas de transferência de renda e socorro por causa da pandemia. Existia essa discussão. A minha posição, eu recorro sempre quando tem esse debate, a uma fala do Churchill, que ele dizia que a verdade é uma adúltera, nunca está com uma pessoa só. Provavelmente você consegue encontrar explicações nos dois elementos, não precisa ser um ou outro, me parece que era um e outro. E aí existia uma discussão sobre velocidade de reação. O Banco Central brasileiro, por exemplo, foi muito bem reconhecido globalmente por ter sido um dos primeiros a reagir com política monetária, entendendo que existiria um impacto e repercussões que afetariam pelo lado da demanda, o que demandaria justamente a reação da política monetária. Mas para encerrar esse capítulo e entrar na reação da política monetária, quando os países avançados que aumentaram a sua dívida com esforço fiscal maior iniciam uma elevação da taxa de juros, você vai ter um montante de dívida maior com um custo maior, o que demanda uma rolagem de dívida no montante superior. Esta rolagem de dívida no montante superior vai afetar aquela taxa de juros da dívida, que é essa taxa de longo prazo.